És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta sexta-feira. Ainda bem que é sexta-feira, né, Nil? Opa! Sempre com o apoio do Arasuper, que juntamente com a Aramix compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Se você ainda não visitou a nova loja do Arasuper, você está perdendo tempo e oportunidade de comprar o melhor, pagando um preço mais baixo e tendo um atendimento impecável. A nova loja funciona no bairro Vila Betel, ali na estrada que dá acesso ao Calafate, próximo ao bairro Floresta. Ok? Muito bem. Temos também o apoio da Solar Norte, que juntamente com a Engie Amazon estão a oferecer a você a oportunidade de você sair dessa conta mensal altíssima da Energisa e se tornar autossustentável do ponto de vista energético, através dos painéis solares. São duas empresas. Uma faz a elaboração, elabora o projeto, que é a Engie Amazon. Mais de 5 anos no mercado, já consolidada. A outra, também mais ou menos o mesmo tempo de mercado, que é a Solar Norte Engenharia. As duas juntas resultaram nessas vantagens para você. Ok? Bom, eu tenho o prazer de conversar agora com o Nil Araújo, é o presidente de honra da Federação, não, da Superliga Acreana de Kung Fu, e temos eventos já para ser disputados nos próximos dias. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Muniz. Obrigado, Muniz. Prazer conversar contigo mais uma vez aqui. A honra é sempre nossa estar aqui, poder conversar sobre o esporte, sobre a arte marcial, sobre Kung Fu social, porque esse é o nosso tema, o nosso lema, né? E, assim, esse ano vai ser um ano muito cheio de atividade, um calendário muito forte, porque nós estamos implantando o Wushu de rotinas, né? O Wushu, como podemos chamar, as compulsórias olímpicas, que já vai estar prevista nas Olimpíadas de Dakar. Então, assim, nos Jogos de Dakar, né? E então a ideia é que a gente possa estar fortalecendo essa modalidade, não só do Kung Fu tradicional, mas também do Kung Fu moderno no Acre, e incentivando, motivando também que a gente possa inserir nos jogos escolares também essa modalidade, que hoje ela vem despontando a nível nacional e a nível local. O nosso calendário começa no mês de junho, é o primeiro campeonato municipal, melhor dizendo, e depois em julho o campeonato estadual, e aí também em seguida, no mesmo mês de julho, o campeonato Norte e Nordeste, que vai estar acontecendo no Rio Grande do Norte. A gente espera poder levar uma equipe boa, qualificada, para poder trazer medalha para o nosso estado, que realmente é o que nos interessa, poder levar esses atletas, né, com um nível muito bom de competitividade, e que eles possam estar disputando aí nesse evento que inicialmente era um campeonato, era Norte e Nordeste, e agora ele se amplia aí para o Norte e Nordeste, incluindo também o Centro-Oeste. Tá, você falou Rio Grande do Norte, na capital, Natal ou no interior? Natal. 18, 19 e 20. 19 e 20, perfeito. Tá, nós tivemos há 2 semanas, acho que 5 dias intensos de atividades, é isso? Isso. Vamos fazer um retrospecto disso aí. Isso, nós tivemos aqui o professor Carlos, que veio do Ceará para fazer esse trabalho de implementação do Wushu olímpico no Acre. Foi um trabalho muito forte, muito cansativo, né, para os atletas, para nós também, mas que realmente é o início para poder realmente pensar nessa visão do Kung Fu moderno, né? Porque o Kung Fu moderno ele se divide, o Kung Fu se divide em tradicional e o moderno. O moderno é as compulsórias que porventura seja incluído nas Olimpíadas, porventura seja incluído nos Jogos Escolares, porventura seja incluído também nos Jogos Estudantil, que já é uma realidade. E o esporte de Dakar agora, os Jogos de Dakar, já vai estar incluso o Wushu moderno. Então, assim, a gente fica muito feliz, por quê? Porque até então a gente vinha pensando de forma sistemática na implementação de combate também, que o combate ficou fora. Mas, assim, isso não quer dizer que no futuro não muito distante também possa realmente estar sendo introduzido, porque
essa modalidade, especialmente o Wushu, ele tem que ser pensado de forma coletiva e principalmente na escolinha de base, porque se você não constrói a base, como é que você vai pensar no médio e no alto rendimento, né? Para poder realmente qualificar, melhorar, potencializar e ampliar esse esporte, não somente na China, mas que em todo o mundo, inclusive no Acre, inclusive no Brasil. Ano passado você levou uma delegação aqui, você comandou, uma delegação composta por atletas, dirigentes, que foi à Argentina. O saldo foi positivo dessa viagem? Olha, Muniz, graças a Deus e com a ajuda dos nossos apoiadores aqui, a gente tem sempre tido bons resultados. Só para você entender, o Acre é um celeiro de campeões. Nós temos aí para mais de 200 campeões brasileiros, né? Durante esse período aí de 10 anos. Nos últimos 10 anos, nós temos para mais de 200 campeões brasileiros. E na Argentina não foi diferente. A gente levou uma equipe reduzida aí de 8 atletas, mas foi um resultado muito bacana. E pensando já agora no internacional, no sul-americano, que nós estamos indo para a Colômbia. Vai ser quando? Colômbia vai ser no mês de outubro. Né? Então, levando uma equipe aí, supostamente de quase 15 atletas para esse evento. Então, assim, a gente quer potencializar cada vez mais e um diferencial para nós. Desses 15 atletas que nós queremos levar, 11 são mulheres e 4 homens. Então, assim, potencializando cada vez mais a participação feminina nesse esporte, porque são as que estão se destacando mais. Os homens estão ficando para trás. As mulheres estão, num momento, melhores que os homens? Estão. Porque assim, as mulheres buscam não somente pela saúde, mas também pelo lado competitivo. E quando ela se entra nesse lado, ela se dedica muito mais, ela se empenha muito mais. Então, assim, as mulheres são mais estrategistas nesse ponto, né? Então, assim, a gente tem tido muito êxito no sentido de estar investindo no lado nesse lado da competição e incentivando as mulheres a estar competindo mais, a estar se envolvendo mais das participação. E os resultados também têm chegado com muita disposição também. Nesse evento que a gente falou agora anteriormente, elas também participaram ativamente? Participaram. Só para você ter uma ideia, nós levamos de 8 atletas que foram, 5 eram mulheres. Então, assim, mais ainda nesse sentido. Nós temos hoje um atleta que está morando em São Paulo, mas que vai competir pelo Acre, né, representando o Acre, e está aproveitando, está passando um período lá e está competindo, está treinando, está se qualificando melhor, porque assim, é isso que tem que ser. A gente tem que procurar os grandes centros onde realmente as atividades acontecem, onde os equipamentos são de melhor qualidade e que o Acre também não fica atrás. Nós estamos hoje fazendo investimento na área de competição, porque buscando áreas que realmente são áreas oficiais, nós estamos buscando equipamentos oficiais de qualidade, tendo em vista, por exemplo, as outras modalidades como o karatê, o taekwondo, né, o judô, o jiu-jitsu, que tem se destacado também nessas áreas com equipamentos modernos, e tem se qualificado também nesse sentido, de buscar os que tem de melhor no Brasil e no mundo para a gente poder também oferecer para os nossos atletas, né? O que, na sua opinião, tem atraído o público feminino aos centros de treinamento, às academias, às escolas de artes marciais, de um modo geral? Eu vejo pelo lado saúde, na qualidade de vida, na melhoria da qualidade de vida, e aí, quando ela observa que está ali buscando, melhorando a sua qualidade de vida, elas já estão competindo. Então, assim, junta uma coisa com a outra. Disposição para poder ter uma atividade física, melhorando a sua qualidade de vida, e também elas automaticamente fazendo o esporte, elas já vão sendo introduzidas também no competitivo, porque assim, para motivar, para incentivar, realmente tem que estar competindo, tem que estar se envolvendo. Bom, então temos quantidade de mulheres. E qualidade também? Olha, uma coisa que a gente sempre está primando e está buscando mais é isso, né? Que elas possam estar investindo, nós estamos investindo em qualidade, estamos trazendo os professores, mestres, grão-mestre do sul do país, de outros estados, para poder melhorar, aperfeiçoar, né? E com certeza aumentar o nosso nível técnico também. Por isso que a gente está com essa pegada muito forte e assim, no tempo curto, a gente trouxe aqui, são 3 grandes mestres a nível nacional. O mestre Carlos de André, do Ceará, nós trouxemos aqui o mestre Jefferson Movos de Curitiba, nós trouxemos o mestre Lincoln, o grão-mestre Lincoln de São Paulo. Então, assim, a gente, em menos de 4 meses, nós tivemos aqui grandes autoridades a nível nacional qualificando, avaliando, melhorando o nosso nível técnico para a gente poder avançar nesse processo também, que às vezes
a prata de casa não faz muito, Isso, né? isso. Mas assim, trazendo alguém de fora, motiva e incentiva. E pelo que você vê, entre eles e elas, homens e mulheres, quais as chances do Acre nessa competição, lá em Natal? Olha, eu vou te falar com muita sinceridade. As mulheres ela tem tomado uma posição muito forte de se qualificar, de treinamento mais firme e tal. Eu acho que nós temos, ambos têm grande chance, mas as mulheres ela vem treinando com muito mais firmeza, com muito mais vigor, com muita mais pontualidade, com muito mais critério. Então, acho que nós temos chances muito grandes com as mulheres. Você passou um período, digamos assim, não totalmente afastado, mas não inteiramente dedicado às artes marciais. Você estava a exercer outras atividades não menos importantes. Você foi secretário de Estado no governo Tião Viana. Como é que foi esse seu retorno às artes marciais? Qual a diferença, qual a relação que você faz daquele tempo para agora? Olha, Muniz, você fez uma pergunta muito interessante, porque mesmo quando eu estava trabalhando no governo, focado, né, nas nossas metas, nosso objetivo, a gente nunca abandonou as artes marciais, porque é uma coisa que a gente faz por amor mesmo, pelo envolvimento, mas que agora, e também posteriormente, a gente passou 4 anos longe do estado do Acre, mas de longe, acompanhando, vendo, fui estudar fora, então assim, mas o que a gente pode observar, e observando com muita, o esporte deu uma regredida muito grande, né, em termos de qualidade e quantidade, mas que isso, assim, não é um impedimento que a gente possa estar voltando com essa força, com essa vibrante, porque quando você tem uma modalidade que está crescendo novamente, você puxa as demais, então é uma espécie de competitividade sadia, você vai motivando aquelas pessoas daquela modalidade e automaticamente as outras vão vindo atrás. Então, assim, eu acho que isso é um fato importante. Eu também sou formado 4º dan de Taekwondo e também, assim, é uma área que nós vamos querer também agora realmente entrar, abrir escolinha, ajudar o pessoal da federação nesse sentido. E a ideia é que o esporte no Acre hoje ele tem tomado proporções, principalmente pela parte da iniciativa privada e também pela parte da iniciativa pública, tem tomado outras proporções. E às vezes nós temos aí o secretário municipal de esporte, que é campeão internacional, mundial. Você aposta no talento dele agora como secretário? Olha, ele tem que... É um trabalho muito árduo, não é fácil você desenvolver um trabalho de secretário de esporte, né, sem recurso. Então, assim, acho que é o desafio que ele tem, garimpar, buscar recurso, buscar formas de financiar o esporte, porque o esporte no nosso estado, no nosso município, ele é muito forte, mas ainda é um pouco desorganizado e precisa de recursos, precisa de uma orientação, precisa de apoio, precisa de que realmente a gente possa estar não somente injetando recursos, que é importante, mas não somente isso, mas também buscar essa organização, as entidades, as federações ter uma sede, ter um local para poder discutir, conversar, se reunir e potencializar, porque a gente procura muito a questão de fomentar o ICT, né, de treinamento. Mas a parte burocrática, ela também é importante, porque assim nós vamos fortalecer dentro dos ringues e fora dos ringues. Porque não adianta estar dentro dos ringues fortalecido e fora dos ringues a gente não ter uma organização, uma estrutura para manter isso aí, essa coisa da organizacional, que é gerir, né, a gestão do esporte como um todo. Então, assim, a gestão ela passa por essa capacidade, por essa capacitação, e é um desafio muito grande, tanto para o nosso secretário Ney Amorim, quanto para o nosso secretário Welby, que está assumindo a Secretaria de Esporte aí, que tem um desafio muito grande no sentido de montar uma equipe, tá dando esse suporte técnico para o nosso esporte aqui no município de Rio Branco. Legal, conversei aqui com o mestre Nil Araújo, presidente de honra da Superliga Acreana de Kung Fu. Foi um prazer conversar contigo. Querendo acrescentar algo aí? Mestre, fique à vontade. Bem, eu queria só aqui agradecer aos nossos apoiadores, as pessoas que conhecem, reconhecem, que não apoiam somente Kung Fu, mas apoiam capoeira, judô, jiu-jitsu, futebol, voleibol. Nosso vereador Joaquim Florencio, que é um parceiro nosso de toda hora, que realmente tem investido a camisa do esporte no Acre, né? Do deputado estadual Pedro Long, que também está sendo parceiro nosso aí nesse trabalho. E, enfim, todos aqueles que realmente vêm apoiando, investindo no esporte, é um investimento que traz retorno, tanto na segurança quanto na saúde. Então, assim, investir no esporte não é desperdício,
já fala, investimento. E o investimento na saúde, com mais qualidade de vida, e um trabalho com a terceira idade que a gente está desenvolvendo também. Enfim, a comunidade vai ficar mais feliz e mais saudável. Ok. Sucesso. Parabéns aí. Obrigado. Pelo trabalho. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Dr. Robson Aguiar. Aliás, você hoje teve um dia, uma sexta-feira, para lá de vitoriosa, né? Abençoada, graças a Deus. Você merece. Tá? Tudo isso e muito mais. Já já a gente volta. Continue com a gente. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Boa Noite Rio Branco desta sexta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, Quinairi, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, 22 no total não, são mais de 22 cidades, são 22 municípios. Só Porto Acre tem 5 cidades, então são várias. Você nos prestigia pela NET, HDTV, Canal 15 ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial na TV Rio Branco, na internet, e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Veja a importância de você se tornar cliente da Hora Super Leve Mais, porque você vai fazer economia, levar o melhor, evidentemente, ter um atendimento impecável e pagar um preço justo, um preço acessível. Veja o VT e entenda como e por quê. Eu tô tranquilo no Hora Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Seja você também um cliente Leve Mais Hora Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Quem é cliente de Hora Super Leve Mais é mais feliz, assim como o Dr. Robson Aguiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Muniz. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? É uma honra estar aqui presente. Doutor Robson Aguiar, advogado bem-sucedido há vários anos e esteve com a gente aqui na TV Rio Branco apresentando o programa no meu período de férias e agora está a comandar há quase 2 meses, o Acre Connection. Como é que está sendo essa experiência, doutor? Bom, Muniz, primeiramente, obrigado pelo carinho, pelo convite. Mandar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Para mim foi uma experiência muito maravilhosa e não tinha previsto isso, jamais imaginaria que seria apresentador de um programa. E a vida, né, dá essas voltas. Isso. Você se ausentou e a gente fez aquele piloto, as pessoas gostaram. Obrigado a todos que nos apoiam. E daí foi surgindo e chegamos na apresentação do Acre Connection, um programa de entretenimento voltado um pouco para a política, um pouco de cultura, mas focado em dar um espaço para os nossos empresários que tanto fazem de bom e importante para o nosso estado do Acre. Nós precisamos mostrar o que há de melhor no Acre. Sim, é verdade. Diante de tantas notícias ruins, negativas, precisamos mostrar o outro lado. Verdade. O Acre que os acreanos ainda não conhecem. Verdade, Muniz. É uma sugestão do CEO da empresa, Você é o CEO do Acre Connection. Verdade. Em uma conversa com o nosso CEO maior, o doutor Narciso Mendes, ele falava que queria uma emissora que mostrasse as coisas do estado do Acre. E eu tive essa preocupação e esse carinho de fazer um programa mais direcionado para trazer os empresários, para falar das atividades deles, para que eles expusessem, fizessem uma exposição do seu dia a dia, das suas lutas, dos seus negócios, como é que funciona, as dificuldades, as glórias que tem, e está sendo muito prazeroso, muito maravilhoso. Doutor, é exatamente uma semana, nesse horário nós estávamos ainda lá na sede da federação, onde funciona, tá? Em uma sala, a primeira instância do Tribunal de Justiça Desportiva, que vocês chamam de comissão disciplinar. Perfeito. É isso? E ali eu tive o prazer de presenciar o trabalho de vocês,
e de pronto aqui eu reconheço a importância de todos vocês, especialistas em várias áreas, que se unem ali de forma voluntária, porque ninguém recebe nada ali, nem ajuda de custo, para ajudar. Vocês estão a ajudar o nosso futebol, né? A impor, fazer com que as regras sejam obedecidas, que a lei seja cumprida, enfim, a legislação desportiva seja resguardada. Verdade. E aí eu vi também muito trabalho. Claro que foi um dia atípico, não é todo dia que vocês passam mais de 5 horas reunidos, mas mesmo assim, praticamente quase todas as sextas-feiras é esse mesmo, digamos assim, mutirão, né, doutor? Verdade. São sessões que Isso. é marcado para a gente participar, Muniz. A gente gosta de futebol, eu gosto de futebol, sou praticante de futebol amador, obviamente, mas a gente tem um sonho de um Acre melhor em todos os sentidos. E a gente recebeu um convite do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o doutor Marco Antônio, do qual eu mando um grande abraço, um grande beijo, um advogado exemplar. Ele é o presidente do tribunal. Ele é o presidente do tribunal, da segunda instância e do colegiado maior, do todo o tribunal. Nos fez um convite. A princípio, eu fiquei um pouco pensativo, porque a gente tem várias atividades, mas eu pensei na questão de que quando você quer que algo desenvolva, você tem que fazer, participar, tendo uma retribuição pecuniária ou não. Sim. No caso lá não é remunerado, mas saber que a gente está ali colaborando com o crescimento do futebol, com a segurança jurídica dos campeonatos, principalmente do Acreanão, do campeonato acreano, é um motivo de muita alegria e essa satisfação já são os nossos honorários, já serve para a gente de remuneração. Você também costuma assistir aos jogos do campeonato? Não, Muniz, infelizmente ainda não consigo participar, estar presente nos jogos. Sempre cai em alguns horários que a gente sempre está com a família. Mas o presidente Marco Antônio, doutor Marco Antônio, sempre está presente. Os nossos colegas auditores também sempre estão presentes assistindo. Eu ainda, infelizmente, confesso, não fui nenhuma vez, assisto alguns relances, alguns recortes, mas no estádio ainda não fui. Bom, vamos mudar um pouco de assunto? Claro. Vamos mudar de futebol para política, mas tem jurídico no meio. O deputado federal Glauber Rocha, que acaba de perder o mandato, pelo menos já foi comunicado, ele é do PSOL. E o PSOL, de tanto defender o fim do mandato de muita gente, acabou provando do próprio veneno. E eu não estou aqui dizendo que estou feliz com isso, não. Eu acho que quem pode tirar voto, aliás, mandato de deputado, não tem voto, é quem tem voto, né? Mas fazer o quê? Não sei o que pode acontecer. Torço para que ele consiga reverter esse quadro. Como é que você vê, em plena democracia, como é que um país democrático caça deputado, caça senador, prende vereador, prende prefeito, prende governador? Como é que é isso? Vamos ver tudo isso. Muniz, é um caso bem atípico, como você bem pontuou. Tem que se atentar com muito cuidado, com muita cautela, porque você está mexendo não apenas na pessoa física, mas alguém detentor de um mandato dado pelo povo. Foi o povo, o juiz, para colocar um determinado parlamentar no Congresso ou no Poder Executivo. E deveria ser o povo também a ser o juiz de retirá-lo dos seus mandatos. Quando a gente verifica essa atuação do Poder Judiciário, muitas vezes tirando o mandato de um parlamentar, isso tem que ser com um extremismo ou algo muito excepcional para que você não tenha uma ditadura do Poder Judiciário. Eu lembro também, Muniz, do caso do Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Paraná, que foi retirado do cenário político enquanto deputado federal por uma decisão de muita, entre aspas, com todas as vendas, mas com muita falha processual, com rasos fundamentos jurídicos. E aí me lembra até de uma lição do professor e ex-presidente, professor de Direito Constitucional e ex-presidente da República, Michel Temer, quando ele falou de um princípio ou de um brocado do consequencialismo jurídico. Se julga conforme cada situação. Não se faz uma justiça para todos, se faz uma justiça pontual. Então, isso é muito perigoso. A democracia
É verdade que na sua amplitude ela está preservada, mas esses detalhes não pode passar despercebido e tem que, através do Congresso, do Poder Legislativo, ter uma nova visão, um novo olhar, principalmente na cassação de um parlamentar, porque, como eu disse, o juiz desse parlamentar foi o povo votando nele e deveria ser o povo o juiz a retirá-lo Sim. do seu mandato. E não alguém que não tem voto. Ah, Pouquíssimas pessoas, no caso do Supremo Tribunal Federal, são 11 membros, a maioria votando, a maioria qualificada votando, ele já perde o mandato, ou seja, sepultando, no caso do Deltan Dallagnol, foram sepultados quase 500 mil votos por canetadas de pessoas que não foram eleitas pelo povo. Então, tem que ter muito cuidado. agora, um outro assunto, não é jurídico, mas tem jurídico no meio também. É mais político e econômico. Tá? O presidente Donald Trump incendiou o mundo quando ele anunciou algumas medidas que se tornaram, segundo a grande imprensa, uma guerra comercial ou uma guerra fiscal. A China está incomodada, o Japão, o Canadá, a Europa toda. Como você acha que isso vai terminar? Será que os americanos vão recuar ou os chineses vão chiar? Muniz, obrigado pelo espaço, porque aqui você é muito independente e respeita as opiniões. Geralmente, muitas pessoas, principalmente quando estão em programas de televisão, não gostam de dar suas opiniões, porque às vezes a gente critica situações da direita, aí já nos chamam de esquerda. Quando a gente critica a esquerda, nos chamam de direita. É porque é ponta direita. E muitas vezes a gente tem uma posição de equilíbrio, de centro. Às vezes pendente para o lado esquerdo, porque a esquerda tem muito ainda, tem muito a ser estudada e ser analisada. A direita, muito mais ainda, tem que ser observada. Então, às vezes, quando a gente faz a crítica ou à esquerda ou à direita, não é para que nos coloquem em outro plano. Com relação ao Trump, conhecido como direito, extrema-direita, o que ele está fazendo é uma grande complicação econômica. A gente tem acompanhado, sempre a gente lê e muitos operadores do direito também têm uma versão na economia, porque está um pouco atrelado, até porque tem crimes econômicos, então a gente acaba estudando um pouquinho sobre isso. A atuação dele é muito enérgica, perigosa para as relações comerciais e é possível que aconteça uma guerra comercial fiscal por todo o planeta e pode colocar em risco até a população mundial. Isso. Alguns aí, doutor, estão a defender o seguinte: o Brasil pode sair bem nessa briga, porque pode aproveitar esse ensejo e estabelecer uma relação mais firme, mais sólida com os chineses, obtendo, nesse caso, mais vantagens. Será? A China tem uma grande relação com o Brasil. Vide o Porto de Chancay, no Peru, construído com recurso chinês, que coloca o Brasil, especialmente o Acre, numa rota internacional de comércio. Então, o Brasil tem, por questões de logística e geográficas, uma grande importância para a China e vice-versa. Só lembrando, Muniz, que quando você faz uma análise mais global, o Brasil é um celeiro de produtos de alimento, que é a economia primária, que é a chave, é o início de toda a economia, de todo um Estado, parte da economia primária. Então, o Brasil, como tem grandes pastos, grandes culturas do arroz, da soja no sul, no centro-oeste com a soja e no sul com o trigo e no nordeste com alguns outros produtos, a gente consegue vender essa economia primária, exportando e com isso tendo uma arrecadação. Sim. Um outro assunto que está em voga e eu quero a tua opinião também. Claro. O Brasil agora fala muito em anistia. Aliás, no domingo passado, vamos fazer uma semana já, vai fazer uma semana, em vários estados do Brasil, e aqui também não foi diferente, houve reunião, houve atos em prol da anistia aos envolvidos naquele episódio lá de 8 de janeiro, que os esquerdistas chamam de atos antidemocráticos. Legal.
Muitos deputados e senadores de oposição afirmam que os que defendem a anistia já têm votos suficientes para aprovar. No entanto, a mesa diretora da Câmara, comandada pelo o deputado Hugo Mota, não coloca a matéria em votação. Você acha que tem alguém blefando aí? Você acha que a direita já tem voto para aprovar? Ou a esquerda está blefando quando diz que não vai ter anistia? Muniz, eu gosto de política, tanto que eu fui presidente regional de um partido político, o extinto PSC, o Partido Social Cristão. Naquela oportunidade da gestão do PSC, eu me consolidei como uma pessoa de direita, conservador nos valores e liberal com relação à economia, não de extrema direita, mas num centro-direita. E a gente sempre pontuou sobre essa questão infeliz que tem passado o Brasil com relação a decisões políticas do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre fui muito aberto a isso, respeito os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu vivi um período de os ministros serem preocupados estritamente com seus pensamentos, com seus votos, com seus ideais jurídicos, com seus princípios jurídicos e não com princípios políticos. O Tribunal Supremo Tribunal Federal começou a ter arranjos mais políticos, o que vem causando uma insegurança na questão política, não na questão jurídica como um todo, mas alguns julgamentos, em muitas questões políticas, o Supremo Tribunal Federal tem, sim, feito um ativismo judicial muito forte, tanto que o ex-ministro Marco Aurélio falou sobre isso. O Supremo está deixando de ser Supremo para querer ser absoluto. A frase do ministro, não minha, do ex-ministro aposentado Marco Aurélio de Mello. Não por acaso, pode perguntar às pessoas aí nas ruas se elas lembram o nome dos componentes do STF há 10 anos. Pouca gente vai lembrar. Mas sabem o nome e sobrenome dos atuais. Verdade. Porque eles estão aparecendo mais do que políticos. Verdade. Aliás, já saíram do ativismo judicial para o ativismo político mesmo. Quando o cara diz assim, derrotamos o movimento tal, perdeu o Mané. Sim. Participando de encontros de partidos políticos, fica complicado, é extremamente perigoso. Extremamente parcial, Muniz. É extremamente parcial e muito perigoso. Com relação a ministros de antigamente, eu faço a citação, te cito, César Peluso, um grande jurista, cito o próprio Teori Zavascki, que também foi um grande magistrado, um grande jurista. O ministro que teve que morrer para outro assumir. Sim. Tem muita coisa que precisa ser investigada. Ninguém fala nisso, né? Muitas coisas no Brasil que ficam sem resposta. O delegado que estava investigando foi metralhado. Também ninguém se preocupa em investigar quem mandou matar, quem matou. Verdade. Tivemos grandes juristas no passado, o próprio ex-ministro Nelson Jobim, César Peluso, Teori Zavascki, o próprio ministro Marco Aurélio foi um grande ministro, sempre mantendo uma postura coerente sobre suas decisões. Era conhecido como ministro do voto vencido porque geralmente ele não seguia a maioria, ele seguia o pensamento dele e ele falava, eu vou fazer a divergência, porque esse é meu pensamento, eu sou independente, não me submeto a ninguém, vou seguir nos meus pensamentos. Existia um Supremo Tribunal Federal realmente motivado a fazer justiça, observando os princípios e as normas atinentes eu lembro que, na República. Quando eles saíam, e aí alguém dizia, esse é ministro, lá, todo mundo querendo, naquele tempo não tinha selfie, mas todo mundo querendo uma foto, querendo um autógrafo. E agora eles são tratados com um profundo desrespeito. Eu não defendo isso, eu acho muito feio. A autoridade tem que ser tratada com respeito, sim, mas eles não estão fazendo nem por onde serem tratados com o mínimo de respeito. Tem situações, Muniz, que é muito difícil de explicar. Por exemplo, nós temos milhares de operadores do direito, milhares de pessoas formadas no curso de direito que estudam sobre legislação todos os dias. Fora os acadêmicos de direito, os operadores do direito, tem também outras carreiras que bebem um pouco da legislação. Sim. E em todas essas áreas que tem o direito aplicado, na economia, na contabilidade, um pouco na economia, um pouco na contabilidade, é notório e era uníssono que delegado tem o seu papel, Ministério Público tem o papel de
provocar o Poder Judiciário Fazer a denúncia. de fazer a denúncia, uma ação civil pública, incondicionada ou condicionada à representação, compete ao Ministério Público ser o autor da ação penal. E compete ao Judiciário fazer o julgamento, compete à Defensoria Pública e aos advogados fazer a defesa. Todo esse modelo vem de anos e ninguém tocava nisso. E agora, você percebe, com relação ao inquérito do fim do mundo, que o ministro do Supremo abre o inquérito, preside o inquérito. É terrível isso. E vai se basear no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é antes da Constituição. Não cabe mais isso. Não cabe. Existiu e está lá no regimento interno do Supremo? Sim, existiu. Mas com a Constituição de 88, seja o regimento interno, seja a lei federal, ocorre a revogação por ser contrária à E Constituição. regimento não pode ser superior, não pode estar acima da Constituição. Nada está acima da Constituição. Então, Exatamente. quando você verifica situações que saltam aos olhos, com certeza você fica preocupado. E quando percebe uma atuação mais dinâmica e proativa política, realmente cai no descrédito. Não é à toa que existe tanta crítica a alguns componentes do Supremo Tribunal Federal. Legal. Conversei aqui com o doutor Robson Aguiar, apresentador, líder do Acre Connection. O CEO, o Daniel disse que é o CEO do Acre Connection. Foi um prazer. Muito obrigado aí pela desenvoltura, pela coragem, pela audácia de falar aquilo que o senhor acredita, que o senhor entende. Muniz, eu cito o Rui Barbosa, que fala que a advocacia não é para covarde. Então, enquanto eu for advogado, eu não vou me calar nas minhas opiniões, nos meus pensamentos, respeitando as pessoas, mas mantendo válido e em voga os meus princípios e valores. Obrigado pela oportunidade, Legal. Muniz. Depois do intervalo comercial, eu volto. Teremos musical daqui a pouco. Tem evangélico, assim como o senhor. Pastor Fernando Lima estará conosco. Legal. Ele e o Rondinelli Valente, ou Rondi Vale, como queiram. O Rondi é cantor, compositor, produtor musical. E o pastor também canta muito bem. Vai cantar pra gente já, aqui no último bloco. Fique com a gente. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, já que hoje é sexta-feira, normalmente quinta e sexta, principalmente às sextas-feiras, tem sempre musical. E hoje não vai ser diferente. Temos aqui a presença, eu acho que é pela primeira vez, do pastor Fernando Lima, seja bem-vindo. Da IBB, você sabe o que é IBB? Seja bem-vindo, viu, pastor? É a primeira vez aqui? Primeira vez aqui no programa. Diga aí o pessoal o que significa IBB. É Igreja Batista do Bosque. Isso. Que agora é no Calafate, né? É, ali do ladinho. Agora não, há algum tempo. Ali já, mas o templo continua lá ainda. Ali né? é já um certo tempo ali ao lado da Havan, né? Isso. Mas aquela igreja, a original, digamos assim, a primeira, não foi desativada, né? Não foi desativada, continua bem ativa lá no Bosque, né? Um endereço antigo. Não tem como acabar essa tradição. Não ali, tem né? como. Não tem como. Muitos anos ali, né, pastor? Muitos anos. A Igreja Batista do Bosque fez um dia desse, quantos? 66 anos? 66 anos. Mais Acho ou que é menos. 66 anos. E o pastor... 65 anos. Isso. A nossa secretária ali, Amanda... Seja bem-vinda, Amanda. Bom, o pastor Fernando Lima vem acompanhado de ninguém mais, ninguém menos do que Rondinelli Valente. Rondinelli. Que Tudo bem? satisfação, meu amigo. Mais o uma Rondi Vale. vez. Rondi Vale. Rondi Vale, que além de empreendedor, empresário da área de educação, na área cultural também, Sim. é um grande músico e um produtor cultural, musical. E eu não sabia desse outro lado dele. Essa outra vestígio, Não, né? é. E são vários anos, né? Como é que Muitos você me anos. enganou isso o tempo todo? Poxa, eu acho que sempre quando nós íamos no programa era para tratar de outros assuntos, né? Nunca fomos por essa vertente. Eu acho que foi só uma questão de comunicação mesmo. Legal. Quando temos aqui alguém ligado à música, a gente conversa pouco e o cantor canta mais. Bom, Então vamos de música, né? Vamos de música. Qual a primeira?
Vamos lá, vamos cantar uma canção aqui que a gente sempre canta nos nossos cultos de passo de fé. As pessoas vão mais para... Estão precisando mais de uma palavra amiga. Sim, sim. E sempre elas são impactadas com essa canção. Com certeza. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. A parte mais bonita. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Isso aqui não é apenas uma entrevista, é um brinde a vocês, amigos Que telespectadores maravilha. da capital e do interior e do Brasil também, pela internet, Sim. nesta sexta-feira. Sim, é verdade. Vocês que estiveram conosco sempre, estão todos os dias, merecem um brinde especial. A voz aí do pastor Fernando Lima e a produção aí do violão. Você é um violonista, não é apenas um produtor musical, não. Na realidade, eu sou multi-instrumentista, né? Você é um cara. Toco alguns instrumentos. Como começou a tua trajetória como produtor musical? E eu vou emendar outra pergunta, né? E como você está ajudando outras pessoas nessa área? Vamos lá. Excelente pergunta. Essa minha introdução na produção musical, ela é bem interessante, Muniz, porque ela começou de uma maneira, assim, meio que inusitada. A minha trajetória toda foi dentro da igreja, servindo ao Senhor, tocando, né? Comecei dentro da igreja. E eu, no meu início da minha trajetória, eu percebi que eu tinha, quando eu comecei a tocar, sempre Deus ia colocando pessoas que estavam aprendendo, em processo de aprendizagem ali no meu redor. Então eu tive que praticamente aprender todos os instrumentos, os 5 instrumentos básicos, né? Bateria, teclado, guitarra, né? E o meu instrumento principal, o meu instrumento mesmo de fato é o teclado, né? Você vai voltar aqui em breve? Vamos. E o pastor já justifica outra escalação também? Sim. Vai trazer mais gente? Né? Sim, Aqui estão apenas Bem dois, resumido, né? sim. uma dupla, mas a gente pode trazer mais gente, né? Isso. E aí? E aí, continuando, o que acontece? Dentro desse processo, eu percebi que sim, já estava ajudando outras pessoas com relação à capacitação. Naturalmente. Naturalmente, eu estava tirando as músicas e um dia eu até fiz uma oração, não sei nem uma oração, um questionamento para Deus. Eu digo, Deus, como é que eu vou tocar em uma banda que eu não precise estar tirando música para ninguém, não precise estar auxiliando, fazer só a minha parte. E na realidade, o que eu não entendi era que Deus estava me preparando para a produção musical. Porque um produtor musical, ele não precisa necessariamente, é importante explicar, ele tocar todos os instrumentos, mas ele precisa ter a compreensão de como cada instrumento se comporta. Ele pode até não saber tocar, mas ele tem que saber como funciona. Exatamente. Né? Senão, como é que ele vai, inclusive, fazer algumas correções, né? Porque tem cantor, tem vocalista que ele é meio abusado, né? Ele não sabe fazer, mas ele sabe como faz. Ele sabe que aquilo ali não está correto. Exatamente. Né? É importante. Que é a questão do ouvido. E respondendo a sua outra pergunta, o que a gente tem feito para ajudar pessoas que estão iniciando, que têm interesse nisso, né? Hoje a gente tem o nosso Instagram, que a gente sempre está fazendo alguns informativos, explicando, mostrando como é que é o dia a dia do estúdio, né? Dando alguns conselhos, explicando algumas coisas para as pessoas que têm esse interesse também dentro desse segmento. Legal. Vamos de mais música, porque eu tenho outras perguntas a fazer para você e também ao pastor. Vamos lá. É maior? Aliás, vocês capricharam no menor. visual, hein? Gostei das Gostou? camisetas, não? Olha aí que maravilha. Aquela do apacentar. Ah, tá. Vamos lá. Apacentar, muito bom, viu? Grande apacentar. Vamos lá.
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Lindo hino. Tem uns 15 anos. Mas tua palavra vai se cumprir. Porque tá na Bíblia, né? A agonia pode durar a noite toda, mas a alegria vem de manhã. Pela É manhã. verdade. Pela manhã. Profundo. Profundo. E aí ele transformaram essa ideia em um grande hino. Uma grande canção. Eu já vi na voz do André Valadão, mas tem outros que cantaram também. Tem uma... Sim, essa canção ela foi gravada por muitas pessoas, né? Ela é uma canção muito antiga, né, Rondinelli? Muito. Mais de É um verdadeiro 30 hino, anos. né? Esse grupo ficou conhecido, né? Uma das canções que fez esse grupo ficar conhecido nacionalmente. Legal. Rondi, lá atrás, quando você começou, depois eu vou fazer a pergunta para o meu pastor Sim. dentro da área dele. Em quem você se inspirou? Quem foram, só reforçando, as tuas referências? Ah, que maravilha. Excelente pergunta, Muniz. Então, quando se fala dessa questão de referência, isso é um ponto muito positivo, porque todo mundo que trabalha com algo, que chegou em algum lugar, ele teve algumas referências, alguém que deu ali um pontapé inicial, que deu aquela motivação. E uma das minhas motivações ali, que foram minhas referências, vem ali de Novo Som, que era uma banda muito boa que tinha antigamente, Novo Som. Novo Som, eles eram chamados Roupa Nova Gospel. Roupa Nova Gospel, exatamente. Exatamente, pela caras qualidade eram muito que eles tinham musical, pela questão O de repertório. repertório, o formato deles era muito parecido. Então, assim, eu peguei ali aquele finalzinho do Novo Som, né? O Novo Som tem muita história, muitos anos. E peguei o início desse mesmo ministério que a gente estava falando agora, que é o Trazendo a Arca. Então, foi um ponto de referência. Inclusive, em 2012, teve um pastor amigo nosso aqui, em Rio Branco, que ele me perguntou, né? Logo no início da minha trajetória com essa questão de produção, ele disse assim, quem é uma pessoa que você indicaria para a gente gravar um CD? Aí eu digo, esse produtor aqui, o produtor do Trazendo a Arca, tá chamado Ronald Fonseca, eu quero honrá-lo aqui nesse programa, um grande produtor musical, e eu tive a oportunidade de ficar um mês na casa desse cara, vendo como é que ele trabalhava, como é que aquilo acontecia de fato, então assim, foi de grande valia. Hoje um dos produtores que mais me inspirou no Brasil, produtor brasileiro, que a gente tem muitas outras referências também, até internacionais com relação a isso, mas no Brasil, eu falo do Brasil porque eu gosto de valorizar a nossa cultura, sabe, Muniz? Eu gosto daquilo que tem na nossa terra. O Brasil ele é muito rico em ritmos musicais, em estilos. Então, assim, eu não poderia deixar de honrar esse produtor que foi a minha maior referência brasileira, né? Que é o Ronald Fonseca. Legal. Falar em mundo gospel, o Anderson Freire, depois de mais de 10 anos fazendo sucesso com as músicas através de outras vozes, Como compositor. ele decidiu também, acho que foi em 2010, 2012, começar a gravar também. Sim. Ele já tem bem uns 6 ou 7 Já tem CDs, se bem que agora não é mais CD, chama agora... Agora as Mudou streams, tudo. plataformas As streams, digitais. Mas também, para quem nasceu onde ele nasceu, tinha que ser no mínimo bom também. Sim. Cachoeiro do Itapemirim, a terra do Roberto Carlos. Sim, Olha aí. Na realidade, o Ancio Freire é um dos maiores, começou como um dos maiores compositores, né? É difícil encontrar hoje um artista gospel que não gravou uma canção do Ancio Freire.
E ele disse assim, bom, vou unir o útil ao agradável. Vou compor canções para mim, e a gente se impressionou logo quando ele lançou a primeira canção dele, a gente se impressionou muito com a qualidade vocal dele. Sim. O talento que Deus tinha entregado na vida dele. Tanto que hoje ele é um dos maiores cantores nesse segmento, né? Segmento solo. Sim. Há mais ou menos uns 4 anos, ele foi contratado para fazer um show em Cruzeiro do Sul. O Gilberto Cabral aproveitou a vinda Sim. dele, diminuiu os custos e contratou um show aqui no Juventus, que foi um dos últimos shows antes de fechar para a reforma. E aí chegaram a cancelar o show, porque choveu muito. Sabe o que ele Nossa, que fez? pena. Disse, não, eu vou cantar mesmo assim. Olha aí. Ele não tinha recebido ainda, vamos cantar mesmo assim. O que Honrou, fizeram? né? Só pediram para retardar um pouco o horário do show. Sim. Ao invés de começar às 7, para as 9. 9h30 não cabia mais ninguém na Olha mesa. só, rapaz. Lotado. Então ali eu via que os acrianos também gostam muito E até do trabalho dele. E até é importante falar de Anderson Freire, porque quando você vê, às vezes, uma pessoa que nem ele, ô Muniz, a pessoa não tem ideia da trajetória que aquela pessoa passou. Verdade. Eu me recordo que nós estávamos numa agenda, eu com outro pastor, ministro, acompanhando ele também como músico, produtor. E foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que eu não vou me recordar a cidade do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. E um pastor, ele disse assim, olha, leva o Anderson lá na tua igreja. Falou para esse pastor que eu estava acompanhando, leva o Anderson lá, menino bom, tá crescendo, tem composição aí com todo mundo. E ninguém fazia ideia que mais ou menos depois de sair, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, o Anderson já estava estourado. Já tinha estourado. Tá entendendo no Brasil? Isso. Agora a pergunta para o pastor. Lá no início, em quem você se inspirou? Rapaz, Muniz, eu como Rondinelli, eu tenho já, graças a Deus, mais de 25 anos que eu trabalho nessa questão de música dentro da igreja. Inclusive, eu fui um dos fundadores da banda Maranata da Igreja Assembleia de Deus, Sim. com o pastor Enoque Brandão de Carvalho. Lembro. Então, você tem uma ideia, o Rondinelli tem o que hoje? 36 anos. O Rondinelli era uma criança na época. Eu assisti a algumas apresentações. Então, o que de vocês. acontece? A gente foi uma das primeiras, se não foi uma das primeiras, nós somos a primeira banda instrumental no Acre a cantar com guitarra, com contrabaixo. Se eu não estou enganado, a primeira vez que eu vi essa banda cantar foi lá na Expo Acre. Sim, nós fizemos na Expo Acre. A primeira vez que o grupo Novo Som, falando de Novo Som, Olha veio aí. ao Acre, quem trouxe foi o pastor Nilson Guzmão. Sim, sim. Pastor Isso. Nilson Guzmão. Na E aí, época, vocês participaram também dos festivais que ele o promoveu. que aconteceu? Que era o chamado Free Gospel. Isso, o Free Gospel. Então, o que A aconteceu? gente fez 3 ao vivo aqui. Nessa Olha época, aí. Muniz, nessa época, quem fez a 3 abertura edições. do som, do Novo Som, fomos nós, do Grupo Maranata. Porque a gente cantava todas as músicas deles. Então, nós iniciamos também, eu iniciei também nessa época que eu entrei ao grupo, eu entrei novinho. Então, a gente cantava muito Grupo Maranata, Altos Louvores. Então, foi uma seleção muito plausível. Sim, sim. Era como se fosse a prata da casa, entendeu? Coisa que muitas vezes eu sinto falta da música raiz, gospel. Né? Hoje a gente anda muito nessa questão do worship, Isso. né? Mas eu sou um cantor que me adaptei ao worship, mas não sou do worship. Então eu gosto mesmo da canção mais raiz, que fala o coração. Então, o meu início na questão, né, para cantar desse mundo gospel, eu cantei muito cedo. Comecei a cantar e tocar violão, que eu também toco violão. Aos 5 anos de idade, a gente já cantava nas igrejas. Mas onde foi o meu ápice mesmo foi quando eu acessei o Grupo Maranata, pela Igreja Assembleia de Deus, que a gente rodou todo esse estado, Eu lembro. levando a palavra, né? Inclusive, esses dias, eu estava ali no jantar e eu avistei aquele rapazinho, aquele senhorzinho da cabeça branca, rapaz. Quando eu cheguei lá, era o pastor Enoque Brandão. Fui lá, dei um abraço nele. A primeira coisa que ele falou, Fernando, você vai na igreja, eu vou pregar e você vai cantar. Gente boa. Então, eu costumo dizer que isso não sai do sangue, isso está no sangue. E ele jogava futebol também, pastor. Muito, era um craque. Ele ainda fazia negócio não comigo. Ele Era um disse, craque. Queres ganhar? Joga do meu lado. Era um craque, era um craque. Então, de lá para cá, agora, Muniz, a gente está vivendo isso aí. Eu costumo dizer que a gente está vivendo o melhor da música. Antigamente era tão difícil. É verdade. Eu costumo dizer que quem é músico raiz sabe. Isso. A gente carregava caixa Meteoro, não sei se tu já ouviu daquelas Já. caixas. Você É, que é que da- Quando não era o meu Watson. amigo, Olha, aquilo ali era muito Meteoro pesado. era a coisa gente boa. carregava caixa Meteoro, Muniz, não era em Pesa carro demais. não, era na perna, na Pesa moto. demais, meu amigo, Na aquilo. moto. Meu Sabe para quê, Deus. Muniz?
para a gente ir para uma igreja lá dentro dos bairros, para 3, no máximo 20 pessoas, a gente pagava para fazer isso com amor, com carinho. Hoje está um pouco difícil, coisa né? Hoje tá um maravilhosa. pouco diferente. Aproveitando a sua deixa, vou fazer uma pergunta para você e o pastor também, querendo, pode responder. Sim. Como é que é essa modernidade, como é que a tecnologia, digamos assim, está impactando a produção musical, sobretudo no mundo gospel? Sim. Excelente pergunta, porque assim, primeiro pela parte da gravação, né? O formato de gravação de um fonograma, que é uma música, né? Propriamente dito, ele vem mudando ao longo dos tempos. Começou no rolo, depois veio passando por algumas reformulações. Você foi longe, hein? No rolo, né? Lembrei agora quando eu comecei a trabalhar na difusora ainda, Era no lá em rolo? 88, era no rolo. Impressionante Exatamente. como tinha qualidade já. Tinha, não, o rolo até hoje, a qualidade dele é incrível. Ele se impressiona. Só que a questão é o seguinte, antigamente os músicos, eles tinham que estar muito alinhados naquele momento, porque gravava de uma vez só. Se você acertasse e eu errasse, nós tínhamos que voltar tudo. Então aquilo ficava horas. Tudo de novo. Repetição. Hoje, Eu lembro que eu estava editando lá, hoje você edita aqui, não, para ali e me Como você fez? E Faz faz em ninguém percebe. blocos, faz em blocos. Agora não, você tem razão. Então Tem que hoje, fazer tudo de novo. então para pular um pouco, por isso que eu puxei do rolo pra gente vir pra... Nem vou passar as outras partes, porque senão a gente vai se ater muito tempo nisso. Mas hoje no digital a gente já tem esse formato, né? Às vezes a pessoa pensa, chega no estúdio, pessoas que tiveram oportunidade de gravar lá atrás, chega no estúdio, poxa, mas a gente não vai gravar tudo de uma vez? Eu digo, não, fica tranquilo, no seu tempo, grava uma parte, depois grava outra. Então assim, isso é as maravilhas do mundo digital. Pastor, mas não precisava ter falado o que você falou. O que era? Como você fez agora há pouco. Não fala. Não, é ao vivo, gente. É ao vivo. Então, hoje a gente tem essa modernidade. Então, teve essa modernidade na gravação, teve a modernização na questão dos formatos. Há um tempo atrás, até pouco tempo, Muniz, nós tínhamos o CD, que as pessoas gravavam álbuns. Então, assim, o cara nem gravava só uma música, porque ele não ia queimar um CD com a música, ele gravava os álbuns. Sim. 22, 12 músicas, depois foi diminuindo, veio os EP, que era de 1 a 5 músicas, agora é o single. Que a maioria das pessoas agora grava single, uma música por vez, né? E isso saiu agora com a questão das plataformas digitais. Hoje tudo é nas plataformas digitais. Tem uma vantagem. No CD, às vezes, se você não guardasse a matriz, você perdia aquilo ali. O que você vendeu ficava aquele que você tinha, que era a matriz, daqui a pouco você não tinha mais nada. Hoje você eternizou. Quando você grava, você joga nas plataformas digitais, aquilo ali vai ficar para uma vida toda. Um dia desse eu conversando com um engenheiro da área, ele dizendo, olha, sempre teve isso. Só que nós não tínhamos, era meios para ir buscar. Ele disse, o que você fala na TV ou no rádio fica no ar, gravado para sempre. Sim. Só que antes Eterniza, a gente não tinha tecnologia para ir buscar através dos links, dos endereços. Temos agora, né? É verdade. Aí. O senhor falaria a mesma coisa também em relação a essa evolução Sim, com certeza. tecnológica? Eu acho que a tecnologia veio para somar. Só que eu, como crente raiz, eu como músico raiz, como cantor raiz, sinto um pouco da falta, sabe, daquele amor, daquela entrega do passado, Eu também entendeu? sinto isso. Eu sinto, certo? Mas a tecnologia, com certeza, veio para somar. Inclusive, o Rondinelli também é meu produtor musical, né? Eu costumo dizer que hoje em dia os cantores de verdade estão ficando assim um pouco obsoletos. É Aí verdade. você me perguntaria por quê, pastor Fernando? Sim. Porque se ele chega hoje para gravar com... Não entrega. Será? Eu falo. Se ele chega hoje para gravar com um produtor musical do naipe do Rondinelli, ele não precisa nem ser afinado. Ele né? dá um Hoje jeito. dá um jeito. As Tudo pessoas tem um hoje em jeito. dia tudo tem um jeito. Aí o cara pega hoje um cantor raiz, que é afinado, né? Que fica mais fácil. Então a tecnologia veio hoje para ajudar, para colaborar, para trazer desempenho, para divulgar. Como é fácil hoje você pegar uma canção, mas gravar você mesmo no seu celular através da tecnologia e lançar nas redes sociais. Né? Ali pode Tem explodir. até aquele aplicativo que já aprimora. Sim, dá uma aprimora, dá uma né? qualidade melhor. Se você, Entonação. se você entende um pouquinho hoje Ele vai disso aí, você vai. Isso que você falou gera até polêmicas. Porque assim, ó, se a gente for analisar de fato, se fosse na época do A entrada rolo. da IA aí. Isso é outro detalhe. Mas é importante. Mais pesado. É importante falar sobre isso aí. Porque teve pessoas que me questionaram, só para fechar o assunto da voz. Na época do rolo, uma pessoa que cantava desafinada, ela não tinha possibilidade de gravar um trabalho. Não existia, não entrava nem no estúdio. Mas vamos pular pro da IA agora. Você falou da questão da IA. Algumas pessoas, como a gente é bem ativo hoje
Graças a Deus nós temos mais de 30 mil seguidores nas nossas redes sociais. E as pessoas me perguntam, Rondinelli, como é que fica essa inserção da questão da IA nessa questão da produção? Porque hoje tem gente, você baixa um aplicativo, tu mesmo faz música ali no teu celular. Inclusive eu recebi até um tio meu, um abraço pro meu tio Mário, que deve estar assistindo a gente aí agora também, ele me perguntou, e essa música aqui, de quem é essa música que tu acha? Como eu ouvi da minha experiência, eu digo, isso aqui foi feito com inteligência artificial. Porque tem a experiência. Aí uma pessoa me perguntou sobre isso, Rondinelli, como é que fica? Será o fim dos produtores musicais? Eu digo, vou te explicar que não. Por quê? A inteligência artificial ela vai fazer uma síntese que não vem em cima de uma inspiração, mas sim em cima de uma pesquisa. De tudo que ela escuta e ela cria algo para você. Ou seja, nunca ela vai criar o que está na cabeça de um produtor. Ela nunca vai pensar como um produtor, por melhor que ela seja. Ela vai fazer algo perfeito, ela vai fazer bem feito, bem editado, bem mixado, bem masterizado, mas ela nunca vai substituir a sua cabeça, o humano da coisa. Sim, a sensibilidade, né? Agora, de uma coisa é certa. Por mais bom que fique as coisas. É algo que parece que não tem limite. Um dia desse, um amigo meu saiu de casa e queria assistir ao jogo, e aí não estava conseguindo acessar e tal. Aí botaram lá no aplicativo. E se o filho dele não chega, ele fazia 5 minutos que ele estava assistindo o mesmo jogo, em tempo real, só que era inteligência artificial. O mesmo local do jogo, os mesmos uniformes, o mesmo time jogando. Como se fosse, inclusive, o placar parcial mesmo. Quer dizer, o cara não estava percebendo que ele estava vendo o jogo, que na verdade não existia. Hoje. Então, parece um negócio não tem limite, né? Não. Bom, tudo que é bom dura pouco. E aqui tem limite. É verdade. Chegou o tempo. Ou não, Wilton, tem mais tempo ainda? Tem tempo para a gente se despedir e vocês terminaram o programa com mais uma grande canção aí. Vamos preparando qual? A próxima. Bondade de Deus. Vamos cantar uma canção. Bondade de Deus? Fala da bondade de Deus. Que é o... São vários... Tem várias interpretações. Várias Legal. interpretações. Então eu fico por aqui, volto somente agora na terça-feira, porque amanhã é sábado, depois é domingo, e na segunda-feira é dia de Tribuna Livre, no horário. Então eu volto só na terça-feira com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco. No entanto, vocês vão ficar aí com o meu amigo Rondinelli Valente, Rondivale, né, que você fala, Rondivale. e com o pastor Fernando Lima. Fernando Lima. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer todo nosso. Parabéns pelo trabalho. É isso. Parabéns, Rondi. Igualmente, Sucesso, amigo. tá bom? Vocês vão Muito voltar obrigado. aqui em breve. Vamos. Sim, voltar aí Pra com gente a conversar equipe mais, toda. tá? Sucesso. Valeu, pessoal. Boa noite. Música. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. És fiel, és fiel.